Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar de funções. Funções, a gente falando de funções, a gente encerra essa primeira parte, tá? De ver o básico do Python, ver essas estruturas mais básicas. E a partir do próximo vídeo, da próxima aula, a gente vai começar a falar sobre aplicações, beleza? Então, como é que funcionam essas funções, né, no Python? Vamos pensar da seguinte forma, ó. Antes da gente entrar na programação, vamos pensar assim. Vamos pensar, eu tenho um amigo. E esse meu amigo, ele vende pão. E cada pão é 50 centavos. Então eu tenho que, se ele vende um pão, né? Ele ganha, né, 0,50 reais por pão. Beleza? E aí, se eu quero, no fim de cada dia, saber quanto que ele ganha, né? Qual é a receita dele baseado na quantidade de pães que ele vendeu, eu posso, né? Eu multiplico a quantidade de pães pelo valor unitário e aí eu tenho o valor total. Então seria algo semelhante com receita igual a 0,5 vezes número de pães. Né? Então seria alguma coisa desse tipo, certo? Em que receita também pode ser chamada de uma função de número de pães. Beleza? Então, F de número de pães. E aí, toda vez que eu quiser saber o quanto o meu colega vai ter de receita no final do dia, eu não preciso mais pensar, ter todo o processo de raciocinar, né? Como é que vai ser o ganho dele, e aí eu vou ter que multiplicar. Eu basicamente substituo na função e eu tenho um resultado no final. E toda vez que eu precisar saber esse resultado de novo, eu entro com um dado de entrada, que é o número de pães, e tenho como dado de saída a receita. Então, beleza. Então, tendo esse olhar matemático, agora vamos pensar um pouco como é que funciona essa questão na programação. Da mesma forma que eu peguei um processo e simplifiquei, e toda vez que eu precisava saber o resultado, o meu processo estava exemplificado naquela função, eu uso no Python. Então, vamos pensar que a gente quer montar uma série de processos, eu quero fazer uma condicional, depois eu quero fazer uma estrutura de repetição, e depois eu quero fazer outra condicional para dar um resultado. E vamos pensar que esse passo a passo, ele repete várias vezes no seu código. Então, não é só uma vez que você precisa rodar esse código, você precisa rodar essa mesma parte mais de uma vez. Quando você precisa fazer isso, é muito bom você usar funções para que você não precise repetir todas as linhas do seu código. Então, você vai precisar apenas colocar a função, quais dados de entrada ela precisa e o que ela vai fazer. Então, vamos pensar um pouco, pensando primeiro na forma matemática, como a gente pode descrever uma função matemática no Python. Então, eu vou usar def. Def é uma palavra reservada que é para definir uma função. Eu vou falar o nome da minha função, nesse caso eu vou chamar de f, abro parênteses e entre parênteses o que essa função vai receber. Nesse caso vamos colocar que ela vai receber x, beleza? Dois pontos, novamente, toda vez que eu quero começar um bloco de ação, eu coloco dois pontos, enter a indentação ali. Então, sempre lembrando que no Python não tem aquela parte do end, então você precisa dessa indentação para falar onde começa e onde termina o seu bloco de ação, beleza? Então, definir minha função f de x. Beleza, a função f de x recebe x e faz o que com esse x? Agora a gente vai falar. Então, eu vou falar aqui, a função é 5 vezes x, tá? Essa função não é a do pão, é outra, mais 7, beleza? E vou pegar esse resultado e armazenar em uma variável, chamada y. E aí, no final dessa função, eu quero que ela retorne o meu resultado desse cálculo. Então, eu quero que ela retorne y. E aí, se eu rodar essa célula, o que acontece? Ela demora um pouquinho e nada acontece. Eu apenas defini a minha função. Então, o computador agora, do mesmo jeito que a gente declara uma variável, aqui eu defini uma função e o computador tem ela armazenada na memória. Então, toda vez que eu usar f de x, ele vai lembrar
o que significa o f de x. Só que para usar, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso chamar minha função e colocar aqui o elemento que ela tem. Então, vocês verem aqui, ó, x, do mesmo jeito que eu declarei. Então, se eu colocar 5, se eu rodar, 32. Se eu colocar f de 1, se eu rodar, 12. Então, 5 mais 12, 5 mais 7 igual a 12. Temos nosso resultado da nossa função. Beleza. E aí a gente tem esse resultado da função, mas como eu disse, a função ela não precisa ser matemática apenas, né? Então, eu pego um conjunto de informações que eu quero, um conjunto de passos que eu quero que seja executado em diversas partes do meu código, declaro e mais na frente eu só preciso usar. Então, mais uma vez, só mostrando esse exemplo, se eu quero saber f de 1, depois eu quero saber f de 2 e rodo, ele vai me dar só o f de 2, porque foi o último que está aqui, porque eu não coloquei print, tá? Então, como eu não coloquei print, ele colocou só o resultado. Se eu pedir print, f de 1, ele vai dar os dois resultados, que ele vai imprimir o primeiro e o último resultado ele retorna, beleza? E se eu quiser criar uma função que faça um conjunto de passos, né, que eu já estabeleci antes. Então, vamos pensar no jogo que a gente criou de adivinhar o número. Só que agora, em vez do número ser 10, eu quero que seja um novo número, e toda vez que eu chamar essa função, eu quero que seja o processo de eu pensar nesse número. Então, vamos definir uma função. E o nome dessa função vai ser adivinhe. Beleza? Então, adivinhe é o nome da minha função. Então, eu criei aqui def para definir a minha função. Chamei ela de adivinhe, falando qual é o nome dela. Então, o computador entende agora que o nome da minha função é adivinhe. E eu vou falar o que ela recebe. Ela recebe o número. Então, 2 pontos, enter. Beleza, então adivinhe recebe o número e faz o quê? Então, eu vou fazer que a pessoa vai dar um chute, que vai dar um input, né? Qual é o número? E aí, como é número, eu vou colocar também, converter aqui para ser um inteiro. Então, int, qual é o número? E agora eu vou repetir essa pergunta enquanto ele não acertar. Então, ele não acertar quer dizer que o número é diferente de chute. Então, enquanto chute diferente de número, 2 pontos. O que eu quero que aconteça agora, então? Enquanto isso acontecer, eu vou perguntar de novo. Então, eu posso copiar essa linha aqui. Colar. Chute int, qual é o número? Beleza? E aí, como a gente aprendeu, para ter um resultado, quando essa repetição acabar, eu vou pedir print. Parabéns, você acertou. E aí, se eu pedir para rodar essa célula, o que acontece? Exatamente, nada, porque eu só defini essa função. Então, eu só armazenei essa função no espaço do computador para ele entender que essa função existe e que agora a gente pode usar. Como é que a gente usa essa função? Então, eu vou até colocar em outra célula aqui. Coloca adivinhe, abro parênteses, e aqui ele me fala qual é a informação que ele quer. Então, isso aqui é muito útil, colocar variáveis que sejam fáceis de entender aqui, para que você lembre o que você precisa colocar quando você chama essa função de novo. Beleza? Então, o número que eu quero que ele adivinhe é 5. Se eu rodar essa célula, qual é o número? 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns, você acertou. Então, vejam que a gente colocou adivinhe, colocou qual é o número para acertar, e ele rodou todo esse processo aqui. Então, eu não precisei escrever novamente tudo, não precisei mexer dentro do código, eu simplesmente chamei essa função. Beleza? Ela recebeu um valor, ela pode receber mais valores também. Então, voltando aqui para essa função, eu posso fazer um f de x e um f de z, por exemplo. E aí eu coloco aqui 7 z. E aí, se eu rodar aqui de novo, o que acontece? A função, quando eu chamei ela, depois de eu ter declarado, ela só tinha um argumento.
Então, eu preciso colocar 2 argumentos, porque agora ela precisa de x e z. Então, vou colocar 3. E aqui eu vou colocar 0. E se eu rodar, 26 e 10. Beleza? Então, gente, basicamente, funções é isso. E agora, para vocês treinarem e realmente vocês terem dúvidas e a gente poder trabalhar em cima, eu deixei alguns exercícios aqui para vocês fazerem, beleza? Então, faça um programa que receba um número e diga se ele é par ou ímpar. Ó, dica, use o resto da divisão inteira para isso. Então, a gente aprendeu divisão inteira na primeira aula. Pega o material lá de novo, olha qual é o símbolo e pensa como é que você vai usar o resto da divisão para ver se o número é par ou ímpar. 2. Faça um programa que receba a idade e diga se a pessoa é maior ou menor de idade. Faça com que esse programa imprima uma mensagem de idade válida se o valor for negativo. Beleza? Então aqui você vai receber um valor numérico, né? E você vai comparar e vai ter um retorno na tela para validar a idade dessa pessoa. Né? Vamos supor que isso aqui é um sistema para entrar em um bar ou entrar em um lugar que só pode maiores de idade e você precisa automatizar esse sistema. Faça um programa que receba altura, peso e imprima na tela o IMC e qual classificação a pessoa está. Beleza? Então, a gente já viu como é que faz o cálculo do IMC. Agora eu quero que vocês façam imprimir na tela essa classificação aqui baseada no número. Beleza? 4. Crie uma lista com 5 valores numéricos. Beleza? Então, isso aqui é bem tranquilo. Também dessa aula, dá para vocês olharem lá o conteúdo de lista. Com a lista criada aqui, eu quero que vocês façam um programa usando a estrutura for, né, que calcule a média aritmética dos valores da lista. Beleza? Então, eu quero que você pegue essa lista e faça uma média dos valores dessa lista. Então, se a média, se fosse uma lista com 3 valores, né, 1, 2, 3, eu pegaria 1 mais 2 mais 3 e dividiria por 3 para ter a média aritmética. Beleza? Crie um programa que peça login e senha previamente cadastrados, declarados no código, ou em 2 variáveis ou em uma lista. Então, você vai cadastrar o login e a senha, em algum lugar ele já tem que estar cadastrado, então você já tem que declarar em algum momento, né, no seu código. Então, você pode usar variáveis ou lista. Use a estrutura while para que, enquanto o usuário não acertar login e senha, o login seja solicitado novamente. Então, um exemplo aqui de texto é login ou senha errados, tente novamente. Beleza? Então, aqui usa operadores lógicos também. Deem uma olhada aí. Cria uma função que receba x e retorne y, obedecendo a seguinte equação. Beleza? Então, bem tranquilo. Aqui eu deixei um pouco para vocês quebrarem um pouquinho mais a cabeça, né? Aqui vocês vão juntar todo o conteúdo que a gente aprendeu. Então, cria uma função que devolva o fatorial de um número, beleza? E o desafio aqui é criar uma função que retorne o enésimo termo da sequência de Fibonacci. E em seguida, um código que imprima na tela os n primeiros números da sequência, beleza? Então, para quem não lembra ou não sabe como é que é a sequência de Fibonacci, então, a sequência de Fibonacci fala que o primeiro e o segundo termo são 1, e a partir do terceiro termo, ele é dado pela soma dos 2 anteriores. Tranquilo? Então, eu quero que vocês criem uma função, vocês podem pesquisar na internet também um pouco, mas a definição é essa. E aí eu quero que você faça uma função para retornar o enésimo termo e quero que você imprima na tela todos os termos da sequência, até aquele número, né? Então, gente, é isso. Eu quero que vocês treinem aqui, tá? Anotem as dúvidas de vocês, que aí a gente no encontro síncrono a gente resolve, beleza? Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau. Na aula que vem a gente começa a ver as aplicações, tá bom?